Pra apimentar essa discussão, até o Ciro como metodológico, essas novas metodologias de treino que elas visam mais o modelo de jogo, não atrapalhou um pouco também, não? Tipo assim, do cara levar isso muito pra base, ao pé da letra, e esquecer de fomentar a individualidade? Ou eu tô errado, assim? Não, acho que sim. O Emerson também já tava na estrada nessa época, com certeza. Certamente ele também foi uma testemunha viva, assim como eu, dos anos que a gente começou a receber teorias estrangeiras de treinamento. Mais ou menos entre 2004 a 2007, Sim. Uma janela ali que a gente começou a receber um monte de teoria portuguesa. Sim. A gente começou a receber um monte de nomenclatura, o tal do treino sistêmico que chegou para nós, e depois o treino integrado, e depois o tal da periodização, enfim. E a gente, por nunca ter tido uma identidade de método, uma identidade de trabalho, ambiente de discussão no Brasil... Foi absorvendo tudo. Eu tenho certeza que nós que estávamos à frente já, o Emerson mais à frente do que eu no processo, eu ainda estava iniciando, a gente se atrapalhou um pouco, a gente interpretou errado. Né? E a gente passou a acreditar em métodos que vieram de fora respondendo a demandas de outros países, de outros locais. E que levaram anos para serem definidos lá. Naquele espaço, naquele com alguma tempo, demanda deles, né? Aquela mão de obra. E o que aconteceu? Quando a mensagem mais simplória que os novos métodos estrangeiros trouxeram para nós era o seguinte: tu tem que aproveitar o melhor teu treino e fazer com que o teu jogo renda mais pelo teu treino. A grosso modo Sim. Foi isso. Se é integrado, se é sistêmico, se é periodização, tá? Chamem como quiserem. Tá? Calma, repete como que é a frase. A mensagem é o seguinte, tá? Tu tem que aproveitar melhor o teu tempo, otimizar teu tempo de trabalho pra entregar pro jogo que tu precisa. Sim. Tá? No treino você ganha o jogo. Tá? Então assim, ó, tu tem que trazer elementos do jogo pro treino. Não perder tempo, objetivo. Trazer elementos do jogo pro treino, pra que o treino melhore o teu jogo. Sim, então é uma via de bate, é um ping-pong. Sim. Nós, porque não tínhamos todo esse processo mais estruturado, nós vimos uma luz no fim do túnel e passamos a utilizar mini-jogo pra tudo. Porque a gente entendeu no momento que o minijogo trazia o cenário do jogo recortado pro treino. Simulava em espaço e tempo. E a gente acreditava que aquilo por si só, claro que não era um minijogo, um jogo reduzido como é hoje, Sim. Era muito mais primitivo, né? Sem tantas condicionantes, era um jogo muito mais... Né? E o que a gente fez? Na minha opinião, a gente submeteu uma geração inteira de atletas ao trabalho de base nesse cenário, em que entregou jogadores que agiam e reagiam muito rápido, que tinham muita velocidade para tomar a decisão, muitas vezes até acertada, mas tinham alto índice de erro técnico. Porque o minijogo, o jogo reduzido, ele não te traz, e essa é uma briga que eu levo até o caixão, ele não te traz o aperfeiçoamento técnico individual necessário. E eu não vi até hoje nenhum jogo de futebol que não foi definido por uma boa aplicação da técnica individual. Nenhum jogo eu vi ser definido sem ter uma boa aplicação da técnica individual. Isso é um debate interessante. Se eu não estiver equivocado, eu assisti recentemente um vídeo do Vanderlei Luxemburgo, e acho que até não é um vídeo recente Antigo. Agora não, em que ele fala que tem que voltar a fazer campo reduzido ali, e jogar e tal, de terra, e tarará, dentro desse contexto, né? Assim, eu acho que quem estuda tem refutado um pouco disso, né? Você não precisa necessariamente esburacar um terreno, um campo, ou ser reduzido pra... Aí que até uma pergunta, assim, que dentro dessa questão da redução do espaço vem o princípio das propensões, né? Dos Sim. portugueses. Explica assim, só pra quem é um pouco mais leigo, o que seria propensão, mas eu acho que as pessoas às vezes confundem propensão com repetição. Eu acho que não é sinônimo, não né? É sinônimo, não. A propensão tem que acontecer várias coisas, beleza. Mas ela não é necessariamente a repetição que vai se ter pra a técnica, talvez. Tá, vamos lá. Propensão nada mais é do que tu conseguir manipular um cenário pra acontecer aquilo que tu quer. Teoricamente, a grosso modo falando. Tá, eu quero que aconteça uma situação específica, vou trabalhar essa situação específica em cima de algum jogo modulado ou de alguma atividade, e eu preciso dar propensão porque eu quero, não posso dar o jogo pelo jogo. Então tu entrega uma propensão de algo que tu controla. Por exemplo, eu quero que meu time... Quero trabalhar, sei lá, o pós-perda. Então eu tenho... Qual que é a propensão? Que eu perca a bola, para ter o pós-perda. Se eu não perder a bola, eu não tenho pós-perda. A propensão é a indução. Então a propensão é esse cenário de perder a bola. No caso de tu querer trabalhar um pós-perda, tá?
ela é extremamente importante, porque a propensão, ela isola, e é algo que eu tenho pensado cada vez mais, tá? Ela esclarece o conteúdo do trabalho, a propensão. É ali que você vê a coerência do trabalho, É né? ali Do que treinamento, tu tem talvez. o núcleo do trabalho, o que tu quer, que eu chamo de conteúdo, tá? Do trabalho. Então a gente pode considerar, por exemplo, que esse exemplo que eu dei aqui, que o pós-perda seria o conteúdo escolhido por mim para fazer um exercício ou uma sessão. A propensão seria como que eu vou manipular que o meu time perca a bola para poder ter o pós-perda. Da forma mais real possível. Mais real possível. Isso. Então ela é importante, mas a repetição também é importante. Então, ao mesmo tempo que tu tem que ter a propensão, tu precisa ter uma repetição das ações para que tu consiga entregar várias vezes uma ação parecida dentro do mesmo cenário para que o teu jogador encontre de forma autônoma a decisão correta. Quando viver aquela situação. Quanto a isso aí, tem uma coisa interessante, assim, que em relação a essa mudança de cenário em busca de uma situação desejada que você quer ali com o seu treinamento, muitas dessas propensões, elas foram criadas através de alterações da regra do jogo. É verdade, né? também. Ou limitação do espaço, ou diminuição de número de atletas, uma série de O situações. jogo deliberado, do Isso. treino. Sim, do treino. Só que muitas vezes eu percebi que vários treinos eram muito mais voltados pela aplicação da regra do que para a aquisição de objetivos. A ideia do treinador era cumprir com a regra. Ah, não, era 2 toques, você deu 3. Sim, Então, sim. assim, perdeu-se muito Uma distorção. do objetivo da atividade, porque toda atividade, todo treino tem um Tem uma objetivo utilidade, principal. sim, claro. É claro que além do objetivo principal, tem pequenos outros pequenos objetivos outros. que acompanham. Sim. Mas muito se perdeu em função disso. Ó, nós temos que fazer isso aqui, dessa forma, só que ficou muito presa a regra e tirou muito pouco o objetivo do trabalho. Talvez vá de encontro a isso aí que você Não, falou. com certeza. Eu acho que, bom, o que o professor Hermes está trazendo nada mais é do que a capacidade que vai diferenciar um profissional do outro de elaborar Sim, um treino um melhor, treino, é isso. mais bem elaborado, É. que tenha muita complexidade por trás, mas que seja de uma execução extremamente simples. Porque o jogo de futebol é de simples execução, né? E às vezes, qual que eu vejo que é o nosso papel hoje? A gente não pode mais não ter uma complexidade de conhecimento e pensamento sobre treino. Eu vejo que nós profissionais não conseguimos mais conduzir um trabalho de alto nível. Não vou nem falar em âmbito profissional, tá? Vamos falar em base de grandes clubes, é onde eu me encontro hoje, tá? Tu não consegue liderar um trabalho de campo sem ter uma complexidade de conhecimento adquirido. Não consegue. Não consegue. Mas isso não quer dizer que os teus trabalhos aplicados precisem ser complexos ao ponto de serem amarrados. Pelo contrário, inclusive. Muito pelo contrário. Quanto mais complexidade tu tiver do teu conhecimento, quanto melhor profissional tu for, tu vai conseguir entregar um trabalho, professor Emerson, que o teu jogador vai estar simplesmente percebendo que tá jogando. Sim. Só isso. Só que por trás tem um monte de engenharia. E